Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Eu sou Clarissa Andrade, psicóloga, convidada do programa Bem Viver. E hoje vamos conversar sobre autoestima feminina. No programa Bem Viver de hoje, vamos conversar sobre autoestima feminina. Autoestima é tudo aquilo que vem da gente, o que a gente pensa da gente mesmo, o que a gente pensa das nossas atitudes, o que a gente acha e faz com a gente mesmo. Pode ser uma autoestima positiva, ou uma autoestima, ou uma autoestima baixa, que é quando a gente não tá lá naqueles melhores dias com a gente mesmo, sabe? A autoaceitação hoje é muito importante, principalmente para as mulheres. Elas andam com a autoestima muito abalada. Eu vejo dentro do meu consultório mesmo o quão difícil é, até porque a mulher sempre foi vista como subjugada ao homem, como menos capaz que o homem. Você vê no mercado de trabalho que as mulheres recebem até cerca de 30% menos que o homem, fazendo o mesmo trabalho. E isso acaba abalando muito essa autoaceitação. A gente tem que aprender, e a gente vê com luta de várias mulheres, as conquistas que a gente já teve e que falta muita coisa para a gente conquistar ainda. Mas é importante que a gente se aceite para a gente lutar cada vez mais pelos nossos direitos. A gente vê, temos hoje direito ao voto, temos hoje direito de sair de casa, direito de usar calça comprida, coisa que a gente não tinha antes. E realmente a gente precisa se autoaceitar para ter força para lidar com isso tudo, né? Eu falo dentro do meu consultório com todas as mulheres, e eu falo isso com vocês com propriedade porque 90% dos meus pacientes são mulheres hoje. É importante a gente se gostar. Mas aí, como é que a gente faz isso tudo, né? É uma pergunta que não quer calar. Como é que a gente faz para ter uma autoestima boa, uma autoestima elevada? E eu falo muito, você tem que se conhecer. A gente pode passar um monte de dica, a gente pode passar, faça exercício físico, arrume o cabelo, a gente pode falar um monte de coisa. Mas é só você que vai conseguir elevar a sua autoestima, é só você que vai conseguir se transformar. E isso é entender como é que você gosta, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que te faz bem, o que não faz, quando a coisa não te faz bem, como é que a gente pode fazer para evitar isso, sabe? Se sentir bem consigo mesma, isso faz a autoestima ficar cada vez melhor. A autoconfiança é muito importante para a autoestima, não é? E nesse período que a gente está, principalmente nesse período que a gente está passando, é muito complicado manter essa autoestima, que envolve um monte de coisa. Tem muita gente que perdeu o trabalho, tem muita gente que engordou, tem muita gente que mudou a rotina completamente, e eu digo isso porque eu vejo em todos os meus atendimentos como é que isso afetou a todo mundo. E não precisa nem ser psicólogo para saber disso e entender que isso afetou muito a todo mundo. Então, a gente tem que, como eu disse anteriormente, procurar saber o que faz bem pra gente, mesmo nesse período, tentar respirar, manter a calma. Eu sempre falo que respirar é fundamental. A gente precisa centrar de novo para se acalmar, porque muitas vezes a gente gera uma crise de ansiedade que a gente faz isso aqui transformar numa montanha gigantesca e não precisa disso tudo. Quando a gente se acalma, centra e fala, tá, vamos com calma, a gente dá conta de levar isso. Sabe? E fora mantendo contato com os amigos, isso ajuda a manter essa sanidade mental que a gente precisa ter nesse momento, né? A competência social é quando a gente pensa no outro, se coloca no lugar do outro. Quando a gente, eu sempre falo uma coisa no meu consultório que eu acho que pode exemplificar bem aqui. Eu ia gostar de fazer que o outro fizesse isso comigo, o que eu faço pelo outro? Não ia gostar. Então, competência social é quando a gente tem empatia. Eu dei algumas palestras durante esse tempo de pandemia e eu falei muito sobre inteligência emocional. E dentro dessa inteligência emocional, a gente fala muito sobre empatia, que é o se colocar no lugar do outro. A gente vê, vamos ficar isolados em casa, a gente não pode sair, isolamento social, quarentena.
Pô, se a gente pode ficar dentro de casa, vamos ficar dentro de casa, sabe? Tem muita gente que precisa trabalhar, tem muita gente que precisa estar no hospital trabalhando, é o lixeiro que está pegando lixo na rua, é o motoboy que está levando a comida. Eles precisam estar lá. Então a gente tem que ter empatia com eles para poder que todo mundo saia bem, sabe? Se a gente pode ficar em casa, então vamos ficar em casa. Isso é um pouco disso que a gente está falando. Nesse período de quarentena, principalmente, sempre existe, mas nesse período de quarentena, de isolamento social que a gente vive, como as pessoas têm que ficar mais em casa, acaba que os casais ficam em casa também, os maridos bebem muito, enche a cara, ficam mais nervosos, geralmente perdeu o emprego e aí tem que ficar dentro de casa, e aí fica mais nervoso e desconta tudo na mulher. Coisa que provavelmente já vinha acontecendo há muito tempo, mas em menores proporções. Antes de eu trabalhar no meu consultório, eu atendia numa ONG aqui de Ouro Preto, que chama SIAME, Serviço Interprofissional de Apoio à Mulher. E lá a gente recebia as mulheres que tinham passado por algum processo de violência, de relacionamento abusivo dentro de casa. E aqui cabe uma ressalva. O relacionamento abusivo ou o relacionamento tóxico não é só o tapa na cara, não é só o chute, não é só o empurrão, o apertão, não é só isso. Sabe? O relacionamento abusivo pode ser psicológico, quando o cara tenta te controlar, tenta controlar a roupa que você veste, para onde você vai, com quem que você fala. Isso tudo é relacionamento abusivo. E muitas vezes as pessoas, e aí entra a tal da rede de apoio, essas pessoas procuram e avisam pra gente, olha, presta atenção, ele não é legal pra você, não é um cara bacana, abre o olho, sabe? E muitas vezes a gente demora para perceber isso. Qualquer mulher que você converse hoje vai te falar que já passou por alguma situação. Se ela parar para pensar, ela já passou por alguma situação disso, sabe? É importante a gente estar junto, é importante a gente ouvir aos que estão próximos a gente, porque é um grito de alerta. Ó, presta atenção, esse cara pode não estar sendo legal com você, sabe? E no relacionamento abusivo, a gente acaba se diminuindo. Muitas vezes o papel do abusador é manter a gente naquela rede, sabe? Manter a gente ali debaixo dele. E aí ele fala que você é louca quando você briga com ele por alguma coisa que ele fez de errado, ou que você não vai conseguir ninguém. Eu mesma já ouvi que eu ia morrer solteira, que eu ia viver pra titia, sabe? E não é assim. Você é muito capaz, muito mais capaz do que pensa. E as mulheres têm que correr atrás do próprio sonho. Percebam, olha, isso aqui não está me fazendo bem, sabe? Então, procura ajuda, procura alguém, algum apoio, algum suporte. Não deixe isso te afetar, porque isso só vai te diminuindo cada vez mais a mulher, né? Dentro do meu consultório eu falo uma coisa que é muito importante. A gente sempre busca fazer pelo outro e nunca por nós. A gente quer agradar todo mundo. Eu tive uma paciente que me falou uma frase muito interessante uma vez. Ela virou assim para mim, Clarissa, eu me transformo numa pessoa para agradar todo mundo. No final, eu não consigo agradar todo mundo e muito menos a mim mesma. Eu fico exausta, porque a última pessoa que eu penso sou eu. E aí, como é que a gente faz essa situação? E aí entra a autoestima. Quando a gente não se preocupa com a aceitação do outro, eu preciso ser uma pessoa para agradar o outro, a gente está se desagradando. E a última pessoa que a gente quer desagradar é a gente mesmo. A partir do momento que a gente é a gente mesmo, a gente faz o que a gente quer pra gente, os outros vão começar a aceitar a gente, sabe? E se não aceitar também, é um problema dele com ele mesmo. A gente nunca vai agradar todo mundo. A gente tem que agradar a si mesmo. A gente que vai conviver com a gente a vida inteira. Então é importante a gente se agradar, a gente fazer pra gente. Eu tenho uma paciente, e eu gosto muito do acompanhamento que eu tenho com ela, porque ela fala, outro dia ela falou assim comigo, no atendimento nosso, Clarissa, eu percebi que até hoje, tudo que a gente conversou, eu procurava fazer mudanças para agradar o outro. Agora eu percebi que eu tenho que fazer mudanças para me agradar, sabe? Eu tenho que fazer mudanças para mim e não para o outro. Eu sempre queria cortar o cabelo porque o outro achava mais bonito, ou eu queria emagrecer porque eu ia ficar mais bonita para o outro. E agora não, agora eu faço por mim. Agora eu acordo todo dia cedo, medito, tomo meu café da manhã tranquila e é por mim. É o meu momento de autoconhecimento. O que é muito fundamental para a autoestima é o autoconhecimento. Agora a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente volta já já.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver. E hoje a gente fala um pouquinho sobre autoestima feminina. No meu consultório, eu sempre falo da importância da rede de apoio. A gente tem o psicólogo, às vezes o psiquiatra, os pais, a família e também tem a rede de apoio dos amigos. Isso é fundamental. A gente consegue lidar melhor com as coisas quando a gente tem uma rede de amigos. E é muito importante isso. A gente não sabe muitas vezes como lidar quando o amigo está passando por um problema. Mas só de você estar ali do lado dele, oferecer o seu apoio, o seu suporte, ou simplesmente elogiar, fala ali, olha, vamos tomar um sorvete, nossa, você está bonito hoje, ou você é tão inteligente, ou você é tão simpático. Não precisa ser uma coisa forçada, mas reconhecer os pontos fortes desse amigo. Porque a gente não faz, a gente perde um pouco disso de elogiar, de mostrar que a gente é companheiro, que a gente está junto, que a gente é amigo. A gente não faz, no dia a dia a gente não costuma fazer isso. E é tão importante, eu acho tão gostoso quando alguém chega para mim espontaneamente e fala como eu sou legal, ou como eu sou esperta, ou como eu sou inteligente, ou como eu sou bonita. Isso é um afago pra gente. E da gente elogiar o outro ajuda pra caramba. Então vamos, seja espontâneo, fale com seu amigo o quanto ele é especial, o quanto que ele é bom, o quanto que ele é companheiro. Isso é muito bom, isso é muito importante. Eu falei um pouquinho mais para trás sobre a inteligência emocional e eu queria aprofundar mais sobre isso, porque isso é muito importante para a gente, até para a gente conseguir lidar com essa ansiedade, esse estresse todo do nosso dia a dia, principalmente, mais uma vez, nesse momento de pandemia, não é? E ajuda muito na autoestima, que entra um pouco nesse autoconhecimento que a gente precisa ter para a gente se sentir mais seguro. Eu diria muito, e aí eu vi uma charge sobre, na verdade era uma imagem, sobre, era um banhista com um tubarão dentro do mar. E aí ele vê o tubarão. E nessa hora a gente fala, putz, um tubarão, e agora? Nosso corpo automaticamente já libera um monte de coisa. Você, se tiver com vontade de fazer xixi, você vai fazer xixi. Se você trava, seus músculos enrijecem, seu coração acelera. Então, o nosso corpo automaticamente já dá um sinal e faz um monte de coisa acontecer. Isso em milésimos de segundo, a gente não consegue controlar, é automático. Mas a gente pode controlar como a gente reage a algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma reunião de negócios, uma reunião que, nossa, 7 horas da noite, está todo mundo exausto já, e é um assunto muito importante a ser discutido. De repente, no meio da reunião já está todo mundo meio exaltado, eu sei que eu vou começar a estourar, que eu vou começar a falar sem pensar, respira e fala, gente, vamos esperar um pouquinho, daqui a meia hora a gente volta. Se eu perdesse o controle, eu não ia conseguir segurar isso, eu não ia chegar nesse ponto. Mas antes de eu perder o controle, eu já falei, gente, vamos parar um pouquinho, porque eu estou vendo que os ânimos são meio exaltados, vamos parar e daqui a pouco a gente volta. Isso é ter inteligência emocional, é reconhecer o que a gente sente. Quando a gente vai ficar ansioso, e eu falo muito isso no meu consultório, quando a gente vai começar a ter uma crise de ansiedade, a gente percebe mais ou menos. Sabe, se você tem o conhecimento dos seus sentimentos ou sabe o que desencadeia aquela ansiedade, a gente já começa a perceber. Quanto mais cedo a gente começa a ter essa percepção, mais fácil é de controlar. Para, respira, muda o que você está fazendo, vai dar uma voltinha, levanta, toma um café. Isso ajuda a controlar. E a partir do momento que a gente consegue ter essa inteligência emocional de entender o nosso corpo e como ele funciona, a gente fica mais seguro. E, mais uma vez, a segurança entra na autoestima. A gente se sente mais seguro para fazer as coisas, a gente entende o que a gente faz de melhor, ou o que é meio que um ponto fraco para a gente, que a gente tem que melhorar, mas não é uma coisa que faz muito bem a gente. Então, quando a gente tem esse conhecimento, que a gente chama de inteligência emocional, a gente consegue lidar melhor com as coisas. E, consequentemente, a gente fica com uma autoestima melhor.
Pode parecer besteira, pode parecer fútil, mas eu venho fazendo uma análise, mesmo dentro do meu consultório, e eu tenho uma amiga minha que ela tem uma página no Instagram que fala sobre cabelo, qual a história que o seu cabelo conta. Esse é o nome da página. E a gente fez uma live outro dia falando um pouquinho sobre isso, sobre autoestima e cabelo. E aí eu comecei a analisar dentro do meu consultório como o cabelo, a beleza, o fazer a unha, o se depilar, até cuidar da saúde mesmo, de emagrecimento, porque a saúde é isso também, o quanto isso afeta na nossa autoestima. E é impressionante. Eu já tive paciente que teve, por ter tirado as tranças do cabelo crespo, que o cabelo dela é crespo natural, e ela usava as tranças como um capacete de segurança, como aquilo deixou ela frágil. E ela teve 3 crises de ansiedade numa semana. Ou seja, isso é muito assustador quando a gente para olhar como é que um cabelo pode influenciar tanto na segurança de uma pessoa. E sim, influencia demais. Quando a gente está bem com a gente mesmo, o nosso cabelo, ou a roupa que a gente está vestindo, ou o corpo que a gente fica mais seguro. Não é só o cuidar por dentro, é o cuidar por fora também. Isso é muito importante. Principalmente hoje em dia, mas eu acho que sempre teve isso. A gente se comparar com o outro. Nossa, isso é muito complicado, porque cada um tem seu tempo, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu corpo, o seu cabelo, o seu jeito de viver. A gente não sabe o que o outro passa. O vizinho tem uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, tem uma casa em Paris. Tá, mas e aí? Como é que é a história dele? O que ele fez para chegar ali? E aí quando você vê que a vida do vizinho está linda e maravilhosa, o externo, o exterior pelo menos aparenta ser isso, a gente se sente diminuído. A gente acha que a gente é incapaz, que a gente não dá conta, que a gente não vai conseguir, que o vizinho sempre vai ser melhor que ele. Mas e aí? Não é só isso. A gente não sabe a vida do vizinho, pode ter um monte de coisa por trás daquilo. E eu estou dando o exemplo do vizinho só como exemplo, porque isso serve para tudo na vida. É dentro do espaço de trabalho, que pode acabar gerando um momento de estresse, de conflito ali, porque a gente acha que o outro é melhor, ou que o outro é mais bem favorecido ali, ou que ele é o queridinho do chefe. E não é assim. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu modo de trabalho, e isso tem que ser observado. A gente não pode generalizar as pessoas. A gente precisa entender como cada um é e como cada um tem o seu tempo. Só que, muitas vezes, o próprio mercado de trabalho, ou o próprio meio que a gente vive, gera essa comparação, não é? A gente sempre tem quem é a mais bonita da sala, ou quem é o mais inteligente da sala, ou quem passou em primeiro lugar no vestibular de medicina. E isso é muito ruim, porque acaba desmerecendo a gente e muitas vezes gera um estresse que faz com que a pessoa dê além do que ela consegue dar para poder estar naquela posição. E não é assim que funciona. A gente não pode ir além do nosso limite. A gente tem um limite e é importante a gente reconhecer esse limite para não gerar estresse, para não gerar ansiedade. Eu tenho uma outra história que foi muito interessante de atendimentos meus, que minha paciente falou, aos 15 anos ela já tinha a vida dela toda organizadinha, toda direitinha, certinha. E ela começou a seguir aquilo. Só que quando ela estava no 5º período, ela começou a ficar muito estressada, muito sobrecarregada, e ela não conseguia lidar com aquilo tudo. E era muito complicado para ela. Só que ela não parou, ela continuou naquele pique violento dela, o pique louco. Só que aí ela chegou, já no doutorado, já estava com tudo da vida dela toda programadinha, houve um percalço e ela não conseguiu seguir. E isso a destruiu completamente. Ou seja, ela tentou ser uma coisa a vida inteira, que estava tudo organizadinho, e de repente houve a ruptura e ela não conseguiu seguir daí. E ela queria ser o melhor, só que ela foi além do limite dela e ela não percebeu isso e ultrapassou. E aí o corpo dela pediu socorro. E fica muito complicado quando isso acontece. E aí gera ansiedade, gera depressão, gera estresse. O nosso corpo fala fisicamente. Tem gente que sua a mão, tem gente que tem problema de barriga, tem gente que tem estafa mesmo, de não conseguir, trava total e não consegue fazer nada. Então a gente tem que entender os nossos limites e entender o nosso tempo. Então isso de comparação não é nada legal, é evitar comparar com o outro. Praticar esportes, mudar os nossos hábitos, isso é fundamental. Porque muitas vezes alguma coisa não está indo muito bem, a gente fala, gente, tem alguma coisa que não está encaixando na minha vida, sabe? E eu dou uma dica muito importante para os meus pacientes, que é,
Deitou na cama para dormir à noite? Pensa no seu dia, pensa na sua semana. Como é que foi? O que teve de bom? O que teve de ruim? Muitas vezes a semana passa sem a gente ter feito nada para a gente mesmo. E aí eu sugiro, quando estiver assim, muda. Começa a dar uma caminhada, começa a se alimentar melhor, começa a tomar água, faça exercício, vai fazer uma aula de dança. Eu me descobri na dança. Eu acho que é legal para todo mundo e eu mudaria um pouco aquela frase de quem canta os males espanta, eu diria que quem dança os males espanta. Eu acho que é legal a gente se sentir bem. Isso é importante, a gente se sentir bem consigo mesma. E eu sugiro que todo mundo faça isso. Mude o seu hábito, mude a maneira de pensar, pense novo, faça coisas novas, convide um amigo para fazer um trem diferente. Eu acho que isso é fundamental. Tudo bem? Eu queria muito agradecer à Unimed, ao Dr. Sérgio pelo convite de hoje e a gente está chegando ao final. Gostei muito da participação, muito obrigada mesmo por ter me convidado e até a próxima. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed.